Olá, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o VB-Mapping. O VB-Mapping, Verbal Behavior Milestones Assessment and Placement Program, é uma avaliação comportamental de linguagem para crianças com TEA e outros atrasos no desenvolvimento. Então, o que ele é? Nada mais do que um guia de aplicação e um protocolo. E esse guia é composto por 5 elementos. 1. Avaliação dos marcos do desenvolvimento. 2. Avaliação das barreiras. 3. Avaliação de transição. 4. Análise de tarefas e rastreamento de habilidades. 5. Objetivos do plano de ensino individualizado. O PEI e colocação curricular. Então, quando uma criança chega na clínica, ela precisa passar por uma avaliação. E essa avaliação pode ser feita por um desses programas. Por exemplo, nós temos aqui o VB-Map e outro exemplo, o ProTAR. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o VB-Map. Então, o guia e o protocolo definem 170 marcos do desenvolvimento, relacionados à linguagem e aprendizagem em geral. E esses marcos do desenvolvimento são sequenciados ao longo de 3 níveis de desenvolvimento: 0 a 18 meses, 18 a 30 meses, 30 a 48 meses. E qual é o objetivo dessa avaliação? É conseguir uma amostra representativa das habilidades verbais da criança e de outras habilidades relacionadas. Antes de começar uma intervenção, nós precisamos saber o que essa criança já faz e o que essa criança não sabe fazer ainda, onde ela está atrasada. É muito importante ter essas informações para conseguir delimitar melhor uma intervenção. Então, avaliação dos marcos de desenvolvimento. Aqui tem esperado para cada idade, né? 0 a 18 meses, 18 a 30 meses, 30 a 48 meses. Então, o 0 a 18 meses, mando, status, que nós vamos falar daqui a pouco. Responder como ouvinte, habilidades visoperceptuais, e habilidades de correspondência com o modelo, brincar independente, comportamento e brincar social, imitação motora, ecoicos e comportamento verbal espontâneo. Aí, 18 e 30 meses, se acrescenta responder como ouvinte e função, característica e classe, intraverbais, rotinas de sala de aula, habilidades de grupo e estrutura linguística. 30 e 48 meses, sai imitação e ecoico e acrescenta leitura, escrita e matemática. Esses comportamentos verbais que estão aqui descritos, como mando, status, ecoico, nós vamos falar já já. A segunda parte da avaliação é a avaliação das barreiras. Então, examina essas 24 barreiras que costumam impedir ou dificultar a aprendizagem das crianças com TEA. E algumas dessas barreiras podem ser fuga ou esquiva de demandas, dependência de dicas, falha em generalizar, demandas que enfraquecem as operações motivacionais da criança, dependência de reforçadores consumíveis ou tangíveis, autoestimulação, comportamento obsessivo-compulsivo, comportamento hiperativo. Então, identificando e descrevendo as principais barreiras, o avaliador terá dados que ajudarão no processo de decisão acerca das intervenções a serem utilizadas para superar tais barreiras e facilitar a aprendizagem. 3. Avaliação de transição. Contém 18 itens que auxiliam no monitoramento do progresso da criança, indicando se foram adquiridas as habilidades necessárias para o aprendizado em um ambiente educacional menos restrito. O que seria esse ambiente educacional menos restrito? Lugares fora da clínica, porque nós dizemos que a clínica é um ambiente estruturado, total, controlado pelo terapeuta. E assim, o mundo lá fora da clínica não é assim, né? Nós não temos controle sobre as variáveis. 4. Análise de tarefas e rastreamento de habilidades. Apresenta uma subdivisão das habilidades já avaliadas e, portanto, consegue fornecer um suporte mais robusto àqueles que buscam orientação para a formulação de um currículo de aprendizagem e de linguagem. E 5. Objetivos do plano de ensino individualizado e colocação curricular. Refere-se a 4 componentes anteriores
e prover diretrizes para o programador de ensino fazer suas escolhas de objetivos de forma balanceada, levando em consideração cada uma das áreas avaliadas. Os resultados de uma avaliação feita com o VibMap só serão significativos se realizados por profissionais treinados. O aplicador precisa ter um bom conhecimento das possíveis relações funcionais que existem entre o comportamento do falante e seu ambiente. A aplicação do VibMap não consiste apenas em utilizar o protocolo e coletar os dados de forma teórica. É necessário conhecer os determinantes de cada operante verbal para que se arranje o ambiente de forma a administrar essa avaliação e fazer sua interpretação de forma fidedigna. Ou seja, nós temos que relacionar a teoria da análise do comportamento em cima desse protocolo para entender esses dados. Então, operantes verbais. O desenvolvimento da linguagem e a capacidade de se comunicar funcionalmente permite que a criança desenvolva comportamentos adaptativos. E esses comportamentos podem ser pedir itens desejados, expressar sentimentos, desempenhar comportamentos sociais e acadêmicos e resolução eficiente de problemas. Então, tudo isso nós podemos fazer com uma linguagem bem desenvolvida. Mas, o que acontece? A inabilidade de expressar necessidades de forma vocal leva a criança a desenvolver outras formas de ter acesso a objetos, locais e ações de outros. A criança interessada em ter acesso a um brinquedo favorito pode chorar na presença do brinquedo. Se os indivíduos ao seu redor derem o acesso da criança ao brinquedo, essa resposta acaba sendo reforçada e ela aprende a se comunicar por intermédio do choro. Assim, quanto mais tempo a criança passa sem aprender a se comunicar funcionalmente, mais comportamentos problema podem desenvolver-se. No caso do TEA, uma das características do transtorno é esse comprometimento na comunicação, que manifesta-se por meio do atraso ou da total ausência da linguagem falada. Para a análise do comportamento aplicada, a linguagem é vista como comportamento operante. Então, mesmo comportamento operante que nós já conversamos, entendido como qualquer outro comportamento, que é modelado e mantido pelas consequências do ambiente. O Skinner usa o termo comportamento verbal para se referir à linguagem. Então, o comportamento verbal é uma forma de comportamento social que não requer suporte ambiental e é aprendido e mantido por meio da interação com o outro, o ouvinte. Os indivíduos considerados verbais são aqueles que se comportam tanto no papel do falante, que é a pessoa que fala, e no do ouvinte, que é a pessoa quem ouve. É importante deixar a diferença que comportamento verbal não é igual ao comportamento vocal. A fala, a escrita, sistema de figuras, sinais, gestos, podem ser considerados comportamento verbal, já que produzem o mesmo efeito sobre o ambiente. Mas existem falas ou vocalizações que não são necessariamente verbais, que não têm a função de uma comunicação com o ouvinte. E essas falas ou vocalizações são geralmente as estereotipias vocais. É um som que a criança faz, mas sem função nenhuma. Então, nós não podemos considerar como comportamento verbal. No livro Comportamento Verbal, de 1957, o Skinner propõe uma abordagem teórica das funções da linguagem, identifica assim os operantes verbais. Então, o que o Skinner fez? Ele entendeu qual a função de certos comportamentos na linguagem e categorizou como operantes verbais. Então, para ensinar o comportamento verbal na intervenção da terapia ABA, nós estudamos os operantes verbais, definidos a partir das variáveis antecedentes, do tipo de resposta e da consequência. Então, é realizada a mesma análise funcional, que analisa o antecedente, a resposta e a consequência. Então, o primeiro operante verbal que nós vamos falar, e o primeiro que foi descrito pelo Skinner, é o mando. A palavra mando deriva de comando,
e descreve as respostas verbais utilizadas por alguém para pedir itens, informações, dar instruções, ordens e conselhos. Então, o mando, em um exemplo mais específico, quando a criança está com sede e diz água, ela está dando um comando. E nesse comando, ela já especifica a consequência para a sua resposta. Então, água, se ela ganhar água, essa resposta foi reforçada, né? E esse operante pode ocorrer de diversas formas. O exemplo anterior foi de uma forma verbal, mas existem outras formas de acontecer esse mando. Por exemplo, o choro. A criança chora no passado, a mãe pegou no colo, e essa função desse choro era ganhar um colo. A criança não necessariamente está ciente do motivo de seu choro. Ela chora porque no passado o choro produziu essa consequência reforçadora. Então, o mando é o primeiro operante verbal que os humanos desenvolvem e é muito importante para o desenvolvimento da fala. Inicialmente, o mando apresenta-se na forma do choro, igual no exemplo anterior, até ser substituído por gestos, sons e finalmente palavras. Então, a criança bem pequenininha, quando ela quer o colo, ela pode começar a fazer o quê? Chorar. Mas depois ela pode erguer os bracinhos, que também já estipula que a consequência reforçadora será o colo. Então, assim, o mando é essencial no desenvolvimento da fala, é muito importante. Pessoas com linguagem limitada aprendem muito cedo a emitir mandos que, apesar de promoverem acessos a reforçadores, podem não ser apropriados. Daí esses mandos vão ser na forma de quê? Agressões físicas, comportamentos autolesivos. Porque no passado esses comportamentos produziram algo desejado ou reforçador. Então, chega casos de crianças na clínica com mandos na forma de se bater, ou de bater a cabeça na parede. E quando o analista do comportamento faz essa análise funcional, ele percebe que a função do comportamento é ganhar algo. Que a criança fica batendo na cabeça na parede, ela ganha algo e cessa. Então, assim, qual a importância, né, do mando? Nós temos que colocar mandos adequados no repertório dessa criança. Um apontar, um pedir dar. Então, os mandos são as formas de comunicação muito motivadoras, porque a pessoa que faz o pedido é reforçada pela obtenção de algo em troca. Por isso, os mandos são naturalmente reforçadores. E eles são a primeira forma de linguagem a ser ensinada na intervenção, uma vez que produz o reforço imediato e específico. Então, o mando beneficia o falante. Eles são uma forma potente de começar a ensinar linguagem, porque eles fazem com que as necessidades e os desejos da criança sejam satisfeitos. Então, o mando é, assim, um dos primeiros passos quando a gente vai começar uma intervenção na aba. Um ecoico é uma imitação vocal. É a repetição precisa do que foi ouvido. Um exemplo, eu dizer bolha e você aí dizer bolha. Ecoou, fez um ecoico. Então, é quando alguém repete sons, palavras ou frases ditas por outra pessoa. A criança que diz mamãe após sua mãe dizer mamãe emitiu um ecoico. O comportamento da mãe constitui a variável antecedente verbal e a consequência que segue o ecoico geralmente reforçadores sociais. Por exemplo, sorrisos, elogios, né, bater palmas. Então, procedimentos de aproximação à resposta, modelagem, podem ser utilizados para desenvolver o repertório diegóico em crianças com pouca ou nenhuma vocalização. Então, o terapeuta pode iniciar um treino diegóico aceitando qualquer aproximação que a criança consiga fazer e treinar as melhores vocalizações até que a criança consiga emitir o ecoico completo da palavra. Por exemplo, ensinar a criança a pedir água. Se ela não conseguir falar a palavra inteira no primeiro momento, aproximações sucessivas, lembra a modelagem? Ela abre a boca e fala ah, você entrega água. Aí depois, ela fala ag, você entrega água. Depois ela fala água, entrega água. E por fim, água.
que aconteceu? Você foi modelando as respostas até o comportamento final, a água. A cada vez que ela atingia um critério, você esperava um pouco mais para dar o reforço. Então, começa no A, depois no AG, aí depois reforça o AGA. São o método das aproximações sucessivas. Agora, o tato é quando alguém dá nomes ou descreve as características físicas e funcionais de objetos e fenômenos no ambiente. E essas características podem ser visuais, olfativas, gustativas e táteis. Literalmente táteis. Então, a gente diz que quando alguém nomeia e identifica objetos, você está tateando. Um exemplo de tato é a criança dizer maçã quando alguém lhe mostra uma maçã. E pode ser tato simples, né, que envolve o nome de objetos, e mais complexos, depois quando envolve adjetivos, preposições, advérbios e até sentimentos. A criança tatear, estou me sentindo triste, estou me sentindo brava. É descrever uma característica, nesse caso não física, mas do ambiente interno. No treino de tato, nós podemos usar um procedimento de transferência de ecoico para tato, fazendo a criança ecoar a palavra acredita. Por exemplo, se a criança aprende a dizer a palavra bicicleta por imitação, dizendo bicicleta, a gente pode ensinar a criança a dizer bicicleta na presença de uma bicicleta, através de um procedimento de transferência de estímulos. Depois de algumas tentativas, o terapeuta ABA pode dizer: o que é isso? E apontar para a bicicleta, e a criança irá aprender a dizer bicicleta, sem a dica ecoica. Já o comportamento intraverbal refere-se a respostas verbais a outras palavras ou frases, ou seja, é uma resposta a estímulos verbais. Responder perguntas, fazer comentários durante conversas, completar frases e músicas são exemplos de comportamento intraverbal. Então, exemplo do comportamento intraverbal é a pergunta: quantos anos você tem? Responder 10 anos. Ou então, eu adoro pizza. Falar, eu fui numa pizzaria ontem. O repertório intraverbal em crianças é muito simples. A gente começa principalmente com completar sons. Por exemplo, a vaca faz, aí a criança mu. E as palavras que descrevem atividades simples. Você escova seus dentes. Vai se tornando cada vez mais complexo. O que você come no café da manhã? O que você bebe no café da manhã? Esse operante verbal garante que a criança possa responder perguntas, fazer comentários sobre a fala dos outros e falar sobre objetos que não estejam fisicamente presentes. Então, o intraverbal é uma resposta que está sendo controlada pelo antecedente verbal. Então, o antecedente verbal, quantos anos você tem? A resposta, pizza? Não, não estava sob o controle do quantos anos você tem. Agora, essa resposta, quantos anos você tem? 10 anos? Aí ela estava sob o controle da pergunta. Então, a gente conversou sobre esses operantes verbais. Agora nós vamos pensar no ensino desses operantes. O primeiro passo é uma avaliação de habilidades para identificar o repertório inicial da criança, o que ela sabe ou não sabe fazer. Então, a avaliação de habilidades é a etapa essencial. Durante o preparo do plano de intervenção, é importante focar primeiramente em habilidades verbais básicas, para que se possa formar uma base sólida para o desenvolvimento das habilidades mais complexas. É importante definir também o tipo, a modalidade do comportamento comunicativo que será ensinado. Então, existem 3 possibilidades: vocal, sinais e uso de figuras e aparelhos de comunicação alternativa. Todas essas possibilidades possuem vantagens e desvantagens. A escolha da modalidade vai depender do repertório inicial da criança e de suas limitações. Lembra da avaliação das barreiras? Assim como do ambiente em que ela vive. Então, o vocal seria o comportamento, né, vocal por meio da voz. Sinais
Pode ser tanto o uso de língua de sinais, ou, por exemplo, o Libras, ou o uso de figuras e aparelhos de comunicação alternativa, que seria para crianças que não conseguiriam atingir os critérios do vocal nem do de sinais. Então, usa esse aparelho de comunicação alternativa. Ó, aqui nós temos um exemplo do aparelho de comunicação alternativa, que é a comunicação através da troca de figuras. E do lado, exemplo da comunicação através de sinais. São 3 formas válidas de comunicação e as 3 formas são comportamento verbal. É importante que o plano de intervenção contenha programas que foquem em todos os operantes, até que a criança consiga demonstrar a transferência entre eles. O sucesso de uma intervenção depende não somente da experiência e conhecimentos do terapeuta, mas de um bom planejamento. É muito importante que as habilidades que são ensinadas sejam empregadas no dia a dia da criança, de maneira funcional e adaptativa, porque isso faz com que ocorra um aumento das chances dessas respostas entrarem em contato com as consequências reforçadoras no ambiente natural, e assim aumentar de frequência ainda mais. Os terapeutas ABA criam as condições necessárias para o operante verbal ocorra, incluindo dicas para sua consequência, para sua ocorrência e consequências reforçadoras para sua aquisição. O terapeuta deve manter um comportamento positivo e motivador para a criança. Por isso, é importante que o terapeuta se correlacione com reforçadores, para que a criança se motive a seguir suas instruções. Para aumentar a chance de sucesso durante programas de ensino estruturados e demandas em contexto natural, é importante que a instrução seja dada de maneira simples e direta. O terapeuta deve usar linguagem simples e adequada ao nível de compreensão da criança. Por exemplo, é muito provável que crianças com repertório de falante e de ouvinte limitados não consigam seguir a instrução. Pausa, vamos ficar de pé para a gente brincar. Uma instrução mais apropriada, fique de pé. Seria mais adequada, dependendo do repertório da criança. O ensino do comportamento verbal é muito importante na intervenção de crianças com TEA e deve ser iniciado mais cedo com a maior intensidade possível, pensando tanto na neuroplasticidade como nos comportamentos inadequados. Quanto mais tempo a criança passa sem uma comunicação adequada, mais comportamentos inadequados compensatórios vai existir no repertório dela. Então, assim, depois é muito difícil, né? Conseguir instalar o repertório adequado. Então, o quanto mais cedo, melhor para essa criança. É importante salientar que se a criança emitir comportamento problema, com ou sem as vocalizações, ela não pode receber um brinquedo, por exemplo, um reforçador. Pois não somente a vocalização, mas também o comportamento problema pode estar sendo reforçado. E assim a criança vai aprender que esses comportamentos indesejáveis resultam no acesso aos itens que deseja. Então, de extrema importância na terapia ABA que o terapeuta fique atento a quais respostas ele está reforçando. Então, assim, se a criança falou água, mas deu um tapa no próprio rosto, ou bateu na parede, esses 2 comportamentos estão sendo reforçados. Então, talvez criar uma estratégia para que não ocorra esse segundo comportamento de autolesivo ou de bater na parede, pode ser também uma estratégia eficaz. Pode-se usar, ao invés da criança ter as mãos livres, pode pedir água também apontando. Aí, como nós não conseguimos se comportar mais de um comportamento ao mesmo tempo, a gente coloca um alternativo. Então, uma alternativa para as mãos da criança é ela usar o apontar, né, com o indicador, junto com o água. É uma ideia aí, um exemplo. E é isso, nossa aula dos operantes verbais. Espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima aula. Muito obrigada!